Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez aqui, feliz em poder estar mandando uma mensagem para a vida de cada um dos irmãos, mas sabemos que bate uma saudade nesse momento, que gostaríamos de estarmos juntos. Infelizmente, o momento não tem permitido. O pastor semana passada realizou um culto de Santa Ceia lá com alguns irmãos que se disponibilizaram na igreja. Foi uma benção o culto, assistimos o culto, mas o momento ainda requer cuidado para que possamos estar nos reunindo. Ainda não foi liberado ainda pelos nossos governantes essa situação e a gente tem que respeitar e ter prudência também. A Bíblia manda a gente vigiar e orar, então é um cuidado que nós temos que ter. Mas eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos algumas coisas que o Senhor tem nos dado durante esse período e coube estar com a responsabilidade de estar transmitindo uma mensagem para os irmãos que o Senhor tem falado comigo nesses dias. E a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos, ela está no livro de Josué, capítulo 13, e ela vai falar algo interessante conosco. Vou compartilhar aqui com os irmãos. Josué, eu tinha falado capítulo 13, na verdade é o capítulo 14, que diz assim a palavra do Senhor, capítulo 14, a partir do versículo de número 6, diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, ele disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte de que Moisés falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os despossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Amém. Somente até aqui, amados. Essa passagem, ela nos remete a alguns pontos importantes que eu achei importantes aqui, que o Senhor tem falado nos dias de hoje. Mas para a gente entender melhor, eu vou estar trazendo a lembrança a que momento chegou esse ponto, o que antecedeu a chegar a esse ponto que a palavra do Senhor fala conosco. Para quem não se lembra, o povo foi liberto do Egito através de Moisés. O Senhor usou Moisés para libertar o povo que ficou cativo durante um longo período, mais ou menos 400 a 430 anos. E depois que o povo partiu, ficou livre
do povo egípcio, o Senhor tinha deixado uma promessa da conquista da terra de Canaã para esse povo. E quando eles estavam na trajetória para a conquista dessa terra, antes de eles chegarem a Canaã propriamente dito, o Senhor, essa passagem está no livro de Números, capítulo 13 e 14, fala muito bem essa passagem a qual nós estamos falando aqui em Josué, de Caleb retratando, trazendo à lembrança aquilo que o Senhor prometeu. Então, naquele período, o Senhor chamou Moisés e falou para que Moisés designasse o povo, designasse do povo, dos líderes das tribos de Israel, 12 homens para que fossem espiar a terra. Antes que eles entrassem a terra, esses homens fossem lá espiar. Eles iam fazer como se fosse uma missão de reconhecimento. Eles iam reconhecer o local, iam ver qual era a terra e trazer relatos para o povo. É interessante que quando o Senhor vai falar com Moisés, o Senhor detalha que era para ele enviar esses homens para trazer um relatório de como era a terra, dos frutos da terra, mas o Senhor expressava bem que era a terra a qual já era deles, a qual ele prometeu. Interessante que Moisés manda esses homens, e entre esses homens ele mandou os príncipes de cada tribo, os líderes de cada tribo, representando para ir nessa missão. E entre eles estavam Josué e Caleb. E eles vão lá, fazem um relatório, eles trazem grandes cachos de uva, mostram tudo, veem que a terra é boa, e quando eles retornam após 40 dias dessa jornada, o Senhor, eles reúnem o povo, e o Senhor, através de Moisés, fala para que eles mostrassem o relatório daquilo que eles conseguiram, daquilo que eles viram a respeito da terra para o povo. E Caleb, muito perseverante, assim como Josué também, eles vão falar que a terra era boa. Mas quando eles começam a relatar, o próprio povo vê os frutos, os cachos de uva, os figos, tudo bom. Mas os outros 10, eles relataram algo que deixou o povo com medo. Falou que a terra era de gigantes, que havia um povo numeroso, que era como se gafanhotos, e aquele relato começou a assustar o povo ficou meio que desesperado, e eles de certa forma contribuíram para que o povo tomasse decisões que não agradaram ao Senhor. O povo começou a lembrar de quando vivia no Egito. Começou a murmurar contra o Senhor. Nos trouxe para esse lugar, para sofrer aqui nesse lugar, para morrer aqui neste lugar. Era melhor ter ficado no Egito. O povo começou a desprezar tudo aquilo que o Senhor já tinha realizado, tudo aquilo de maravilhoso que o Senhor já tinha feito na vida deles. E isso é algo muito triste, irmãos, porque na nossa vida também não é diferente. Às vezes nós não atentamos para aquilo que o Senhor tem nos dado durante todos esses anos de vida. E quando acontece algo imprevisto, algo que a gente não contava, a primeira coisa que vem em cada um de nós é querer reclamar, querer murmurar, e muitas vezes reclamamos contra o Senhor. Mas o que me chama a atenção é que o povo não estava atento a tudo aquilo que o Senhor já tinha feito na vida deles. Tamanha facilidade que nós, seres humanos, temos de esquecer as coisas boas, as tantas coisas boas que o Senhor já fez nas nossas vidas, por causa de momentos ruins, e esquecemos um todo que o Senhor já realizou. Então, isso é um ponto que nos chama a atenção. Mas Josué e Caleb, principalmente Caleb, se levanta e começa a tentar animar o povo, a mostrar o lado bom da coisa, a mostrar coisa boa, porque os outros 10 só começaram a falar de coisas ruins. Mas eles esqueceram de um detalhe, que quando o Senhor enviou eles a essa terra no início, o Senhor já tinha falado que a terra era deles, que era uma promessa a terra ser deles.
e eles cederam isso, eles esqueceram dessas coisas, cederam às palavras daqueles homens que só falaram coisas que não eram bem vistas aos olhos deles. Esqueceram de que o Senhor já havia prometido uma terra e de tudo aquilo que o Senhor já tinha feito para esse povo. É uma falha que nós não podemos cometer. Há uma promessa na nossa vida também. E o Senhor, ele, através de Caleb, a perseverança de Caleb, o Senhor se agradou da perseverança de Caleb em querer levantar o povo, mas mesmo assim o povo não mudou. O povo continuou reclamando, murmurando, a ponto de querer maldizer a vida de Moisés, de seu irmão Arão e de Caleb e Josué. Na verdade, o povo queria matá-los, gente, porque eles perseveraram nas promessas do Senhor. O povo queria matá-los. Se não fosse o Senhor intervir, o Senhor descer com a glória dele na tenda da congregação, aqueles homens seriam mortos pela revolta do povo, porque o povo só enxergou o lado ruim da coisa. E isso é muito triste, porque era um povo escolhido por Deus, já tinha visto grandes maravilhas que Deus havia realizado, mas estava tomando atitudes totalmente contrárias à vontade de Deus, porque não prestar atenção na promessa. O objetivo era ir lá, levantar um relatório e mostrar as coisas que haviam na terra. Os homens poderiam falar que havia gigantes, tudo, mas de uma maneira que não desanimasse o povo, que não botasse o povo para baixo, mas que relatasse as coisas verdadeiras, porque o intuito do Senhor era mostrar o quanto a terra era boa, e eles enxergaram o quanto de negativo havia na terra. Mas Josué e Caleb não, eles enxergaram a terra como se já tivessem tomado posse dela. E é aí que está toda a diferença. Como nós temos enxergado aquilo que Deus já nos prometeu? De que forma nós enxergamos a conquista dessas promessas? E o Senhor, ele fala através desses homens. Mas o povo queria matá-los. Você pode ver lá no capítulo 13, 14 de Números, está falando isso. E o Senhor interviu. E quando o Senhor interviu, ele falou para Moisés que iria acabar com o povo. E queria fazer um novo povo através da vida de Moisés. Mas Moisés, mais uma vez, com toda a sua humildade e mansidão, intercedeu pelo povo, preocupado de como as outras pessoas, os outros povos iam olhar o Senhor. Falando: Senhor, os outros povos vão olhar o Senhor e vão falar: o Deus deles tirou eles do Egito para matar eles no deserto porque não conseguiu cumprir aquilo que prometeu a eles. Quando na verdade o Senhor cumpre as promessas dele. É um alerta que nós temos: o Senhor cumpre as promessas dele. Mas há caminhos para que nós possamos tomar posse dessa promessa. E muitas vezes não é que a promessa do Senhor não se realizou na vida de um irmão, de outro, na minha ou na sua. Não foi o Senhor que falhou, quem falha somos nós. São as pessoas que falham. O Senhor é o mesmo. Hoje, ontem, eternamente. Ele é o mesmo. Quem falha é o povo. Mas o Josué, Caleb perseveraram com Moisés nessa batalha. E Moisés intercedeu pelo povo. E o que me chama a atenção é que o Senhor, ele aceita a intercessão de Moisés para não acabar com o povo totalmente ali naquele lugar. Mas o povo pagou um preço por essa murmuração. Por não ter perseverado no Senhor, o povo pagou um preço. O Senhor falou que para cada dia que eles levaram para espiar a terra, seria o tempo que eles passariam no deserto. De forma que de todos aqueles adultos que haviam naquele momento, somente Caleb e Josué entrariam na terra porque perseveraram em seguir o Senhor. Ó que ponto se chega, irmãos, quando nós não perseveramos em seguir o Senhor em meio às promessas que Ele nos dá. E esses homens, eles seguiram ao Senhor. E eles foram perseverantes nisso. Mas me chama a atenção que
eles foram levados para o deserto junto com todo o povo. Para que eles pudessem conquistar a terra, primeiro eles passaram no deserto por 40 anos, por causa que o povo não perseverou. Mas eles não perderam as esperanças. O que eu quero falar com isso, meus amados? Esperança. Nós também temos uma promessa. Assim como Caleb se agarrou na promessa, quando nós chegamos a esse ponto aqui, que lemos em no livro de Josué, capítulo 14, falando a respeito da passagem de Caleb, o que nós vemos com isso? Nós começamos a ver que Josué e Caleb perseveraram com o povo no deserto. Mesmo eles estando correto, dando bons relatórios, eles perseveraram porque eles tinham uma missão a cumprir. Eles tinham uma promessa a ser alcançada. Mesmo que tivesse que pagar junto com o povo aquele pedágio lá no deserto por 40 anos. Mesmo tendo perseverado, mas eles serviram de estímulo para os outros, porque o Senhor falou que todos aqueles que saíram do Egito e viram as maravilhas do Egito não entrariam na terra prometida. Mas isso não incluía as crianças, isso não incluía os mais jovens que não haviam visto todo aquele milagre do Senhor. E quem passou a ser a referência desses mais jovens, a referência de perseverança no Senhor, a referência de perseverança nas coisas de Deus, foi Josué e Caleb. Então a gente chega nesse momento. Caleb perseverou para alcançar a promessa, mas ele foi exemplo de homem de Deus para os mais jovens. E o Senhor não faz diferente nas nossas vidas hoje. Há uma promessa na nossa vida também. A gente vai ver no Evangelho de João, um diálogo de Jesus com os seus discípulos, falando a respeito da partida dele para os seus discípulos. Ele vem dizendo que iria preparar uma morada para os seus discípulos, para os seus seguidores, mas que nessa morada, essa morada, eles não poderiam ir naquele momento com o Senhor. Mas aí Filipe, em meio a esse diálogo, falando com ele, pergunta a respeito dessas coisas, e o Senhor fala a respeito que eles não iriam naquele momento, mas que eles conheciam o caminho, sabiam qual era o caminho. E Filipe, assim como Tomé, perguntam: Senhor, qual é o caminho? Aí Jesus vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus vai dar essa resposta porque eles ficam na dúvida, perguntando a respeito de qual era o caminho. Eles perguntam quem era o Pai, e Jesus dá uma resposta a eles, mostrando que ele foi construir uma morada, mas que essa morada era para eles e para mim e para você também. Há uma promessa na nossa vida. E esses discípulos, eles perseveraram também depois, passaram por muitas coisas depois também. Mas eles sabiam que havia uma promessa para eles, e por isso perseveraram em cumprir o mandamento do Senhor, de ir pregar o Evangelho, que chegou até nós. Essa promessa também, através de Cristo Jesus. O que eu quero falar com isso, meus amados? Precisamos ser perseverantes. São lições que nós aprendemos com Caleb e que nós vamos ver retratando isso na vida de Jesus ao ensinar aos seus discípulos, e assim aos seus discípulos seguindo a Jesus e alcançando até nós as promessas de Deus. E quais são as promessas de Deus para a gente? Que viveremos num novo céu e numa nova terra, numa Israel celestial, viveremos num lugar onde o Senhor tem preparado moradas para mim e para você. É uma promessa. Mas a promessa requer certas atitudes da gente. Ela requer obediência, ela requer paciência, ela requer perseverança e ela requer fé. E esse é o momento a qual nós estamos vivendo, que precisamos perseverar na nossa fé. Josué e Caleb conversando, nós vamos ver que Caleb falou que perseverou no Senhor, para que pudesse se cumprir a promessa do Senhor na vida dele. É interessante isso, o Senhor nos promete, mas Ele conta com a minha e com a sua perseverança, para que as coisas aconteçam.
E qual é o nosso papel nessa perseverança? Perseverar em continuar pregando o Evangelho, viver o Evangelho, para que outras vidas possam ser alcançadas e também participar dessa grande morada juntamente conosco. Nesses momentos de quarentena, assim como Josué e Caleb passaram a quarentena de 40 anos no deserto, mas perseveraram no Senhor e alcançaram a terra prometida. Estamos num momento de quarentena, sim, no momento a qual nós não sabemos quanto tempo vai levar, mas o nosso papel é perseverar, continuar perseverando no Senhor, para que possamos ser bênção do Senhor na vida de outros irmãos e de outras pessoas, que possam enxergar o Senhor através da minha e da sua vida. Amados irmãos, que nós possamos continuar perseverando no Senhor, assim como Caleb, assim como os discípulos do Senhor, e hoje nos nossos tempos somos também discípulos do Senhor. Vamos continuar perseverando. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria de estar compartilhando com cada um dos irmãos e que Deus possa continuar nos abençoando. Fique na paz, amados. Continue se apegando ao Senhor, perseverando no Senhor, porque nós sabemos que há uma grande promessa para nós, que aquele grande dia vai chegar e o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E nós estaremos juntos naquele grande lugar, naquele grande banquete. Que Deus abençoe a cada um e que o Senhor, num tempo bem breve, possa permitir que possamos estar nos reunindo como família juntos novamente para cultuarmos o Senhor juntos. Fique na paz, que o Senhor nos abençoe. É isso que eu desejo a cada um dos irmãos e que Ele possa nos fortalecer. Continue orando, colocando a vida de cada um daqueles dos nossos irmãos nas mãos do Senhor, e aqueles que estão passando por momentos que foram atingidos pelo coronavírus, que o Senhor possa estar restaurando a saúde. Essa é a nossa oração, para que o Senhor restaure a nossa saúde e continue fortalecendo a nossa fé. Amém.